Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a Cola está passando aí embaixo, espera aí que ela já vai voltar. Entendendo a obsessão com o Manuel Filomeno de Miranda. Apresentação Zezé Franco, essa que vos fala, e brinca com vocês, e fala bem-vindos mais uma vez à minha casa, encarnados e desencarnados. Livro, capa antiga, Nos Bastidores da Obsessão. E hoje, já pegaram os grilhões partidos? Que, gente, se esse livro não acabar hoje, ele acaba semana que vem, e aí, conforme for a hora que o programa terminar, eu já começo o Grilhões Partidos, que é o próximo da fila, tá bom? E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão, Senhor Jesus, por mais ensinamento para a gente pensar, para a gente meditar sobre o nosso livre-arbítrio, a nossa sintonia, afinidade, a nossa fé. Quanta coisa, Senhor. E como é bom, porque a gente precisa rever, relembrar esses conceitos tantas vezes quanto forem necessários, para eles irem se solidificando na nossa mente. Porque às vezes a gente esquece, né? Dá uma balançada, esquece, Senhor Jesus. E livros como esse nos relembram. E como é bom ter acesso a eles. A boa literatura espírita. Gratidão. E gratidão a Maria por nos acolher sempre. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar em paz. Graças a Deus. Então, pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Para variar, eu não fechei a garrafa direito. Ô, Senhor. Aí eu levo um banho ao vivo e a cores. Mas como aqui é tudo muito simples, não tem essa de ficar... Tomei banho também, beber água bebi, vamos embora, estamos em casa. Né? Bom, nós paramos na semana passada aqui com o Petitinga avisando, né, comentando com o Manuel Filomeno de Miranda, que o Mateus ia levar um chacoalha, né?
pelo jeito dele ser, a personalidade dele, e ele ainda está querendo partir para a briga, acabou de sair do hospital, né, na briga ele foi esfaqueado, acabou de sair do hospital, agora ficar bom, vou partir para cima, tipo assim, vou me vingar, não, nananana. O que segura ele é que o corpo franzino, né? Porque se ele fosse um massaranduba da vida, gente, não ia prestar. Nesse corpício, ele ainda é cheio de raivinhas e coisinhas, assim, imagina se ele fosse bem forte. O que ele não ia fazer dentro de casa? Pois é. Então, Petitinga vai falando como é que a dona aqui, o Manuel Filomeno de Miranda tinha perguntado ao Petitinga como é que a dona Rosa segurava essa onda, né? Como a gente diria hoje em dia. Como é que ela segura isso? Como é que ela aguenta isso? E a gente viu que ela foi mãe dele em vidas passadas, e ela veio para ajudar a ele, os demais que encarnaram através dela, né? E como nessa encarnação ela está agindo corretamente, ela tem um amparo do plano espiritual. Nós paramos no seguinte parágrafo, quando Petitinga comenta com Manuel Filomeno de Miranda sobre Dona Rosa. Carinhosamente amparada pelos seus afeiçoados no plano espiritual, ela adquire forças para compensar os desgastes da luta ferrenha do lar atormentado, invadido por infelizes visitadores espirituais que ali teimam por fazer morada, graças aos demais familiares residentes. De certo modo isolada, tanto quanto as meninas Mariana e Amália, que a Mariana aprumou depois, né, foi lá para a doutrina espírita, está mais equilibrada e tal. E a Amália já era médium no centro, assim como Dona Rosa. Então, de certo modo isolada, tanto quanto as meninas Mariana e Amália, dos miasmas fluídicos do ninho doméstico, então, os fluidos lá pesados, a psicosfera pesada, isso faz mal. Isso acaba fazendo mal. Criaram já sua própria psicosfera pessoal. Todos nós temos uma. Ela é formada pela nossa energia, nossos pensamentos e sentimentos, que as isenta das agressões dos desencarnados menos afortunados. É uma proteção. Então, o trabalho no bem, a fé, a oração, a vida também correta, cria uma psicosfera que nos imuniza, ou melhor, nos defende de vibrações negativas de outros, seja encarnado, seja desencarnado. Então, que as isenta das agressões dos desencarnados menos afortunados. Como você observa, Mariana tem se revelado dedicada cooperadora da nossa casa. E logo mais estará devotada ao exercício da mediunidade socorrista. Então, a Mariana está caminhando tudo bem, conforme esperamos, adquirindo valiosos recursos para a manutenção da saúde e da paz. Amália, cumpridora dos seus deveres de filha e irmã, é excelente servidora, ganhando fora do lar em trabalho modesto e honrado o pão, mediante cuja cooperação ajuda a manutenção das demais irmãs. Então, está tudo, com elas três, está tudo caminhando direitinho. A contabilidade divina dispõe também dos métodos de correção benéfica dos depósitos a favor dos titulados dos seus livros, ou seja, a correção aqui não é de eu acredito aqui que está falando correção benéfica, vai atualizar, né, a contabilidade divina. Elas estão
acumulando pontos positivos. Na contabilidade divina, né, os números estão a favor. E nós paramos aqui, exatamente aqui nesse pedaço. E aí continua, então, Manuel Filomeno de Miranda. Reflexionando, verifiquei a legitimidade e o acerto dos conceitos emitidos ao nos despedirmos. Ah, mas elas estão tão bem assim, por que é que acontece esses trelelês todos? Aí, gente, são os boletos espirituais. O negócio é como a gente lida com os nossos boletos espirituais. Aquela diferença entre a pergunta por quê e para quê. Entre as perguntas por quê e para quê. Por que a gente terceiriza? Por que Deus fez isso comigo? Eu não merecia isso. Não é? Aí começa o mimimi. Para que para que isso aconteceu? Qual é a lição que tem embutida? Qual é o boleto espiritual que eu já estou pagando aqui? Como é que eu devo agir aqui? Continuamos, então. Ué, o que aconteceu aqui? Escureceu? Não entendi nada aqui porque escureceu. Estou com carga, tá tudo bonitinho aqui. Hein? Ah, internet, não começa não. O sinal, como é que tá? É o sinal. Zezé, sua imagem está perfeita aqui. Sua imagem está perfeita. Tá. Que ainda agora o vídeo escureceu. E o sinal está meio lusco-fusco. Se cair, eu volto, tá? Tá. Vamos lá. Continuando, então. Gente, se por acaso cair, porque o sinal, pelo jeito, está meio ruim aqui, eu volto, tá? Vamos lá. Os dias transcorriam, absorvendo-nos nas atividades múltiplas a que nos filiáramos, ou seja, vamos trabalhar, né? Quando Petitinga voltou a convidar-nos a retornar ao lar da família Soares, atendendo à aflita apelação de Dona Rosa. Ou seja, deu ruim de novo. Quando lá chegamos, a veneranda senhora recebeu-nos macerada de sofrimento. O esposo encontrava-se quase agonizante. O médico saíra havia pouco do lar, informando que o prognóstico era desalentador. Ficara hemiplégico, apresentando o doloroso aspecto do desastre orgânico. Todo um lado estava paralisado e os estertores agônicos de que dava mostras semi-desfalecido confrangiam a alma. O próprio médico se dizia sem esperanças. Muito mais entristecedor era o quadro aflitivo do lar. A sofrida matrona, com a imensa carga das noites indormidas e os esforços sobre-humanos para manter a família, definhava sob a aspereza das rudes provações. Tem horas que a gente, né, fica meio sem saber o que vai fazer, meio desarvorado, meio, né? Petitinga ouviu-a demoradamente, com paciência. Olha isso aqui. Ouvir sem interromper o outro, sem achar que sabe o que o outro vai dizer, interromper e já começar a falar de si próprio. Principalmente no atendimento fraterno, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ouvir com paciência. Porque o que para a história que a pessoa está contando, para nós, pode parecer simples por demais da conta, para ele não é. Principalmente aqueles que não conhecem a doutrina espírita, estão, né, procurando o centro espírita por primeira vez. E aí? Paciência. Então, vamos lá. Petitinga ouviu-a demoradamente, com paciência, enquanto, na sala de refeição, a esposa e mãe narrava a quase tragédia
que resultara no não menos danoso problema que agora defrontávamos. Vamos lá. Conquanto a sua humildade e carinho, fora constrangida a admoestar a filha Marta, que continuava nas arriscadas aventuras de feiticismo. O negócio começou aí. Às vésperas, quando chegara, noite avançada, a genitora lhe reprochara o comportamento, advertindo-a quanto à cooperação que deveria oferecer para a paz do lar e a recuperação do pai enfermo, que vencia o primeiro mês da agressão com ótimos resultados, quase recuperado. Rogou-lhe a ajuda espiritual através da prece e da mudança de atitude em relação à fé, a fim de que os mensageiros invisíveis pudessem renovar a atmosfera da vida familiar, modificando o carreiro das provações que todos experimentavam como consequência funesta dos erros passados. Suplicava-lhe não se adentrasse mais no emaranhado labirinto de trevas por onde seguia. Então, você vê como é que ela chegou para a filha, suplicando, rogando, né, pedindo ajuda. Fora o bastante. A filha, possessa, desrespeitosa, agrediu-a moralmente com palavras fortes e azedas, transformando em altercação violenta o que não passava de sereno convite materno à reflexão, à dignidade, ao equilíbrio. Furiosa, tentou agredir fisicamente a mãe que lhe estava em frente, não conseguindo o intento, graças à interferência providencial de Amália e Mariana, que lhe correram em auxílio. As forças negativas de que se fazia habitualmente instrumento irromperam intempestivas, e o senhor Mateus, acordado subitamente, ouvindo o clamor e a balbúrdia, levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado, colérico, armado com uma acha ameaçadora, um pedaço de pau. A poucos passos cambaleou e tombou ao solo. Fora indescritível a cena. A ferida cirúrgica, ainda não cicatrizada de todo, voltou a sangrar, e, tomadas providências de imediato, retornou ao pronto-socorro. Lá foram aplicados os recursos compatíveis ao caso, e no momento se encontrava na tenda de oxigênio. Vou parar no CTI. Lutando pela sobrevivência do corpo com o diagnóstico de embolia cerebral. Receava a nobre senhora não suportar as últimas dores. Encontrava-se enferma, e, embora não desfalecesse na fé em circunstância alguma, acusava-se cansada, receosa, desalentada. Gente, tem horas que, mesmo com a nossa fé, a gente fica igual a ela, né? Ai, cansados, desalentados. Estava preocupada, receosa, o que ia acontecer com o marido agora? Preocupação normal, reação normal. Ela não perdia a fé, mas ela estava cansada de tanta briga. Vencida por choro convulsivo, apoiou-se no timorato espírita e, sob a sua aura fortificante, dele recebeu a energia revigorante de que necessitava. Paulatinamente foi se acalmando, recompondo-se. Além do esposo, nesse estado de desespero, Marta recolhera-se ao quarto, possessa pelo ódio surdo, recusando-se a sair. Mesmo sabendo do que acontecera ao pai, reagia contra ele, continuando na tônica da revolta. Depois de alguns instantes de reflexão, Petitinga convidou-nos a acompanhá-lo à peça em que Marta se demorava, e, com a autoridade moral que o aureolava, saudou-a.
conquanto não fosse correspondido o seu verbo correto, advertiu-a. Marta, minha filha, o dever da solidariedade induze-me a procurá-la, em nome de sua aflita mãe e do seu pai agonizante. Não nos animam quaisquer propósito de invectivá-la, tecendo considerações injuriosas ou censuráveis aos últimos acontecimentos que abalaram este lar. Nutrimos o são desejo de lutar para que não se acumulem danos sobre novos danos numa avalanche de gravames mais desesperadores, cada vez piores. Você sabe, por experiência pessoal, que a morte é a entrada na vida, reexame de atos, reencontro com a consciência, mesmo quando esta jaz entorpecida pela ignorância ou anestesiada pelo crime. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual. A tela escureceu de novo, é o sinal que está mais ou menos, tá, gente? Vamos lá. Retomando a frase. Você sabe, por experiência pessoal, que a morte é a entrada na vida, reexame de atos, reencontro com a consciência, mesmo quando esta jaz entorpecida pela ignorância ou anestesiada pelo crime. Quando chega do outro lado, não tem jeito, não tem como... o espírito pode até fugir durante algum tempo e parar lá na turma do lado negro da força. Mas chega um momento que a lei divina fala assim, já deu. Você já se complicou ao máximo. Daqui para frente, você não vai fazer mais nada, não. E, às vezes, pode chegar ao ponto, né, como já vem acontecendo já há alguns anos, de a criatura reencarnar em outro planeta primitivo, barra pesada, equivalendo à Terra nos primeiros seres humanos. Vai para um lugar desse. Ah, mas vai andar para trás? Não. O espírito não perde nada, nada, nada daquilo que já conquistou. A inteligência continua com ele. Mas ele vai aprender, já que não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, a respeitar e a vivenciar as leis divinas. Foi o que aconteceu lá em Capela. Um planeta de lá estava chegou no estágio em que a Terra está passando, e tinha uma turma do lado negro da força que estava perturbando Deus e todo mundo. O planeta já caminhando, acredito eu, para a fase final de mudança para regeneração, e eles não queriam que isso acontecesse, estava patrulhando todo mundo. Desencarnados se encontraram com Cristo, isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e vieram aqui para a Terra. E aí, a gente sabe o que aconteceu. Por exemplo, a civilização egípcia, se você olha para o tamanho daquelas estátuas, você fala assim, nó. As pirâmides, caramba. A civilização subiu e depois ficou nisso. Por quê? A maioria deles acabou o degredo aqui, aprendeu o que tinha que aprender, voltou. Outros ficaram aqui pela Terra, gostaram, foram ficando e tal. E tem uns que ainda estavam teimando. Tem um livro de Hermínio Miranda, intitulado O Exilado, em que, através de regressão de memória, durante a conversa com o companheiro espiritual, descobre-se que esse companheiro tinha vindo de lá. Somos espíritos imortais. Aí o pessoal fica assim, ET. Gente, eu não sei. A gente veio de fora da Terra para cá. O plano espiritual não está aqui, está fora do planeta Terra.
E se essas foram as nossas primeiras encarnações aqui no planeta, aí não é que nós somos oficialmente ateus. Vamos lá. Continua a conversa do Petitinga. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual e, consequentemente, pai, mãe, familiares e amigos são peças importantes, indispensáveis para a nossa evolução. Tem amigos que são mais parentes do que os próprios parentes, não é não? Como nos comportamos em relação a eles, oneramos-nos ou não de responsabilidades negativas novas. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Os boletos que a gente está adquirindo nessa. Já não basta a pilha que está lá para trás mesmo. A gente tem que arrumar uns para agora. Oneramos-nos ou não de responsabilidades negativas novas que atiramos na direção do futuro. Vai juntando na pilha lá. Por isso, e por muitas outras razões, você não se pode manter na posição em que se refugia agora, na qual se vem sustentando até aqui. A filha mais velha do Soares continuava silenciosa, emitindo raios de surda cólera, refreada a custo. Perfeitamente senhor da situação, olha como é que a pessoa que vive no bem, vivencia o bem, evangelizada, consegue enfrentar uma situação dessas com total equilíbrio. Perfeitamente senhor da situação, não sabia como eu estava espiritualmente falando. Não se acovardou, não. Petitinga propôs. Se você nos permite, filha, aplicar-lhe-emos passes magnéticos para ajudá-la na difícil decisão e sustentá-la nas provas que lhe advirão como resultado da sua teimosia. Oraremos juntos, encontraremos Jesus, que nos oferecerá abraço amigo para prosseguir e venceremos o caminho da reforma íntima sob o divino amparo. Gente, isso é uma doutrinação. Ele estava doutrinando a Mariana. A Mariana, não. Marta. Estava doutrinando a Marta, total. Vencendo o mórbido silêncio, Marta rugiu. Agradeço seu interesse, encontro-me muito bem e estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Demonstrando a perícia em lidar com obsessos e obsessores, o então presidente da União Espírita Baiana, muito calmo, respondeu: deixá-la-íamos no sossego a que você se refere, caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lar. Aqui estamos em nome de sua genitora, que arca com o ônus de pesados sofrimentos, exercendo a função de mãe e pai para que o lar não padeça miséria econômica nem moral. Interessante, né? Porque às vezes tem tanta casa que tem muito dinheiro, mas está em miséria moral. E tem outras que não têm dinheiro, ou têm o básico para a sobrevivência, e estão muito bem moralmente falando, obrigada. Como é que anda o nosso lar? Continuando aqui com Petitinga. Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribui? Já que você não ajuda, não tem qualquer direito de criar dificuldades. Você é adulta e tem responsabilidades perante a vida. Não deslustre mais a sua consciência, teimando em perseverar no erro espontaneamente assim.
espontaneamente aceito. Ajude-nos, filha, a ajudá-la. Não necessito do Senhor. Eu tenho os meus guias. Tá mais para desguia que outra coisa, né? Poderosos, eles são as forças atuantes da natureza. Indestrutíveis, governam o mundo. Rigorosos, sabem fazer e desfazer. E por que não lhes roga auxílio para ser útil e nobre, socorrer e amparar quem lhe ofereceu a roupa carnal? Por que não asseguraram ontem, impedindo o desfecho deplorável que a sua atitude violenta gerou? Porque eles são violentos, vingadores e conseguem imediatamente o que a tolerância e o amor não obrigam. Estivesse a mim entregue a solução dos problemas daqui, e já os teria resolvido desde há muito. Creio, Senhor, que eu não me sinto magoada verificando que as forças de que sou possuidora na minha casa não merecem consideração? Tenho clientes que lograram resultados muito bons com os meus recursos e os meus guias me prometem. Ou o meu povo se lhes submete, ou eles os acabam. Tais espíritos, minha filha, não são guias. São cegos arrastando cegos ao abismo em que todos se precipitarão. Abastardados pela ignorância, demoram-se na animalidade, exigindo retribuições materiais por se comprazerem nos fluidos densos e grosseiros de que se não podem libertar. Odiando-se a si mesmos, estabelecem um clima do ódio e, revoltados nos recônditos do ser, espalham rebeldia, ameaçadores, para governarem sob as nuvens sombrias do medo. Fracos procuram dividir para imperar. Dizendo-se temíveis, vivem temerosos, fugindo à consciência e descendo cada vez a vexames maiores, nos quais se enredem infelizes. Não, filha, não são poderosos, nem indestrutíveis, nem rigorosos. São primitivos, que a vampirizam e se nutrem do plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis dos seus ardis e mancomunações. Olha só. Se nutrem do plasma mental, toda a energia que era veiculada através do pensamento dela, que era totalmente negativa, eles absorviam, se alimentavam disso. São primitivos que a vampirizam e se nutrem do plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis dos seus ardis e mancomunações. Por isso que André Luiz fala que com 2 semanas de doutrina espírita a gente já sabe o que tem que fazer. E Meimei diz, dize-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Resposta dela? Vamos ver. Pois saiba que eles podem fazer o que os senhores jamais conseguiriam. Libertam as vítimas da obsessão pela força, arrancando seus perseguidores com os poderes que possuem. E os senhores, que fazem? A violência não liberta e a força não convence. Excelente frase. A violência não liberta, ao contrário, prende cada vez mais, né? E a força não convence. A vitória do poder da força é ilusória, porque ela mesma gera a força da reação que a destrói. O que você diz ser libertação em caso de obsessão, invariavelmente são ardis, de que se utilizam os benfeitores, né, entre aspas, com os agressores, entre aspas, vivendo o mesmo tônus vibratório, combinam uma libertação falsa, dando a sensação de liberdade àqueles que lhes estão nas tenazes, para voltarem depois mais violentos, perturbados e perturbadores.
Outras vezes, investem com recursos próprios de que se utilizam e, odientos, apavoram os outros perseguidores, transferindo o pagamento do enredado na obsessão para clima mais danoso e mais difícil, portanto, porque aí ficam debaixo deles, né? Debaixo da mão deles, do controle deles. Não se iluda. A sombra sobre a sombra não produz claridade. Uma gota de luz vence a treva. Todavia, a abundância da segunda, ou seja, da treva, nada consegue em relação à primeira. A impiedade nada produz. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais, a do espírito superior, a que produz a emissão vibratória de alta frequência, que atua como força realmente poderosa, capaz de influir decisivamente na esfera das causas e, consequentemente, no campo dos efeitos. Recorde-se de Jesus ante o endemoniado gadareno, o moço que sofria de ataques, as febres da sogra de Pedro, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. Seria necessário ir adiante? Lembre-se da sua força diante dos maus, dos falsos poderosos da terra. Não olvide a dinâmica do amor. O amor é o pão da vida e, como escasseia, a esperança da humanidade cambaleia nas sombras da violência temporária, pois que o reino do amor logo advirá. Gente, esse trecho aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Amor. Ajeita. Qual é o mandamento maior mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, né? Então, tudo que você é o próximo, aí tem o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse. Semelhante ao primeiro, olha só. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Porque a gente amando o próximo, a gente está amando a Deus. Mas a gente nem se ama. A gente precisa pensar, refletir mais sobre as escolhas que nós fazemos, todos os dias. Usar o livre-arbítrio. O que é que nós andamos escolhendo? Fazer, pensar, ver, ler, ouvir, dar trela. Será que tem amor nisso que a gente faz? Chico Xavier dizia que Jesus nunca pediu para a gente subir o Monte Everest. Ele pediu para a gente amar uns aos outros. Então, não é uma coisa assim, e quem sobe o Monte Everest fica famoso, é uma conquista imensa. Menos. Menos. Aprendi. Eu não me lembro agora se é no livro O Espírito da Verdade ou se é Instruções Psicofônicas, que a recomendação, dentro da mensagem, a recomendação foi ser um traço de Jesus a cada dia. Um tracinho, gente. Como é que a gente faz isso? Com a nossa gentileza, com a nossa paciência, quando a gente aprende a ouvir o outro. Vamos juntando amor aqui por dentro, né?
com as nossas escolhas, com tudo aquilo que eu escolho viver, analisando os nossos sentimentos, sem culpa, sem ficar brigando, sem, como a Joana fala. Não vai adiantar nada você brigar com você mesmo, não arruma de justificativa, desculpismo. Não, estou assim, ok. A partir daí, você modifica. Aí entra a prece, entra o trabalho no bem, entra a meditação, aprende, vai, né, o trabalho do bem, você começa a desenvolver a aloestima, que é estimar o outro. E aí a gente vai selecionando, opa, não vai embora não, vai selecionando as nossas leituras, né, as nossas, o que não vai nos alimentar. E aí a gente está se amando. Continua Petitinga na doutrinação da moça. Unamo-nos desde já, minha filha, no mesmo ideal de serviço, e liberte suas forças psíquicas das constrições que a infelicitam, oferecendo-as a Jesus enquanto urge o tempo, iniciando vida nova a seu próprio benefício. Não ouvide neste momento que o seu genitor agonizante entre a vida e a morte, ou como também poderíamos dizer, entre a morte e a vida nova, em partindo, poderá deixar em você pesados crepes de remorso, de arrependimento tardio, improdutivo, inquietador. Agora é o momento. É tempo de reabilitar-se. Saia da noite e rume na busca do dia. Ore e inunde-se de reconforto. Não transfira o seu instante de felicidade. Iremos convidar sua mãe a acompanhar-nos na oração e dê começo, já, agora, à sua ressurreição, a um renascimento espiritual. A tela diminuiu, engraçado, né? Ah, pronto. Vamos lá. O poder dos argumentos e a força moral do velho doutrinador acalmaram a atormentada, e, a um sinal, dispusemos-nos a buscar Dona Rosa, que esperava do lado de fora, sendo introduzida no recinto em que estávamos. Solicitado à oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. Enquanto isso, o apóstolo da caridade espiritual ministrava recursos fluídicos e magnéticos na sensitiva comprometida. Começou o passe. Depois da cuidadosa operação espiritual, levantou-se e, visivelmente emocionada, agradeceu, comprometendo-se a visitar o genitor e meditar nas novas diretrizes que se lhe deparavam naquelas dolorosas circunstâncias. O poder da oração. Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente os recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. Como é que anda a nossa prece, hein, gente? Prece não precisa ser um discurso em 3 laudas, cheio de emboramentos e entretantos, até chegar nos finalmente, começando os inicialmente, até chegar nos finalmente, repleto de entretantos e emboramentos. Há uma história que corre, né, percorre o movimento espírita, bem antiga, né, que um preto velho, um caboclo da terra, agricultor, quando ia trabalhar, né, a única coisa que fazia era tirar o chapéu, olhar para o céu e falou: Senhor, eu estou aqui. Outra variação, quando ele ia para a igreja, sentava lá, falava: Senhor, eu estou aqui. Pronto, a confiança total. Continuando aqui, porque esse capítulo está quase no fim,
Cumpridos os deveres no lar dos Soares, demandamos o Hospital do Pronto-Socorro para uma visita ao senhor Mateus, considerando ser aquele o dia permitido. Conquanto se encontrasse em repouso absoluto em câmara separada, Petitinga conseguiu do médico de plantão, com quem mantinha relações de amizade, permissão para orar em silêncio junto ao leito do paciente do que foi atendido. Conforme descrevera o médico amigo da família, o estado do pai de Mariana era deplorável. A respiração entrecortada por esgares dolorosos, as marcas da paralisia de todo um lado do corpo denotavam a gravidade do problema. Um AVC, né? Embora compungido, Petitinga, tranquilo, recolheu-se em oração, no que o acompanhamos silenciosamente. Transcorridos alguns minutos, retiramo-nos fiéis ao compromisso de evitar perturbar o enfermo. Já na rua, o admirável sensitivo esclareceu-nos que notara a presença de Saturnino e do irmão Glaucus, que ali estavam, amparando o paciente e o assistindo. Uma coisa boa isso. Tendo registrado a intuição de que ele se recuperaria paulatinamente através do tempo. Aquele era um sublime recurso de que se utilizava a lei para ajudar o ancião temperamental na construção da própria felicidade eterna. Não havia como duvidar da divina providência. A gente acha que Papai do Céu, quando vai nos ajudar, primeiro tem que ser do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera e pede. No entanto, muitas vezes nós não percebemos que quando o Senhor diz não para cada um de nós, esse não é a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe? Porque esse não vai nos livrar. Estou tentando buscar aqui uma poesia de Maria Dolores que fala sobre isso. Esse não, enquanto eu vou procurando, vou falando com vocês, é a melhor coisa que podia ter acontecido. Sabe por quê? Porque vai nos proteger de uma encrenca maior. A gente, muitas vezes, gente, a gente não sabe o que é que a gente pede. A gente esquece que somos espíritos imortais. E o que é mais importante para nós é tudo aquilo que diz respeito ao nosso bem-estar espiritual. O que é mais importante? O que é mais importante? Veja bem. A nossa vida material ou a nossa vida espiritual? Qual o valor que nós estamos dando à nossa vida espiritual? Quando a gente for cantar para subir, chegar a nossa vez, gente, o que a gente vai levar na nossa mala espiritual? Nós já estamos fazendo a nossa mala espiritual. Mas o que a gente vai levar? Qual a qualidade das coisas que nós vamos levar para lá? Ai, ai. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente começa
capítulo 14. O Cristo Consolador. E aí eu pergunto à produção, tem alguém para eu dar oi? Psicofonia não, por favor. Mariana Tomás. Olá, meu bem. Tudo bom com você? Ah, que bom. Naquele momento estava vendo bem, né? Porque a minha tela aqui do celular escureceu. Ana Matheus, olha, dona Ana Matheus Francisca. Tudo bem? Aninha. Que bom que vocês estão juntas aqui comigo. Então, gente, como prece, eu estava procurando uma outra, mas esta aqui, eu achei uma muito bonita, um poema prece de Maria Dolores, muito, 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 muito lindo. E também tem a ver com a história de hoje. Espera aí que eu estou virando aqui, ver se ainda acho. 2 minutinhos só. Mas não está aqui, não. Então tá. Vai ser essa aqui. Então, para terminar, do livro Mãos Marcadas, não, do livro Antologia da Espiritualidade, Chico Xavier, Espíritos Diversos, esse poema prece de Maria Dolores, ó, escureceu a tela de novo. Esse poema prece de Maria Dolores, intitulado Conversa com Jesus. Beber água. Aí, no final do poema, eu já me despeço, ok? Diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão. Opa, não é essa não. Opa, é outra. É oração íntima, perdão, recomeçando. Oração íntima. Senhor, tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia, ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu, que me desvendaste o sublime valor da provação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu, que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste, dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Que assim seja. Acabou meu tempo. Até semana que vem com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.